Olá, sejam bem-vindos a mais um curso, do nosso curso de crescimento espiritual, nosso CCE, da nossa Casa Church. Eu sou o pastor Sérgio, estou aqui com você, e para compartilhar hoje a nossa terceira parte da nona aula de Hamartiologia. Hoje nós vamos falar sobre depravação, tá? De uma maneira mais específica, e semana que vem nós vamos falar sobre a teodiceia, a existência do mal diante de Deus bom, Por que se Deus é bom, existe o mal. Mas hoje vamos falar sobre depravação humana. Relembrando que se você não assistiu as outras duas aulas, você pode assistir essa de boa, fica tranquilo, mas depois você volta e assiste as outras duas que complementam o nosso estudo, sobre Hamartiologia, tá bom? Então eu vou aqui mudar de tela. Isso. Então vou adiantar aqui, tá bom? Nós já falamos sobre a queda, a natureza e a queda do homem. Vamos lá. Aí nós vimos na semana passada 5 divisões da queda: espiritual, psicossomática, sociológica, antropológica, ecológica. E voltando para o ponto primeiro, que tem a ver aí a divisão final da cruz, tá bom? E hoje nós vamos ver a depravação humana. O cristianismo bíblico declara dois fatos extraordinários. Em uma perspectiva superior a de qualquer outra religião ou filosofia, o homem é criado à imagem de Deus, sendo assim único, significativo e glorioso. Vamos entender isso daí. Então, primeiro fato, o homem é originado de Deus, tem a identidade de Deus, DNA de Deus, criado para manifestar Deus na criação. O homem é o ápice da criação, criado para manifestar a divindade em governo, em autoridade, em criatividade, em intelecto, emoções e vontade. A gente já falou sobre isso. Em unidade na diversidade. Então a gente vê esse governo, a manifestação divina sobre a criação na pessoa, na personificação do homem. O homem, ele é a versão humana de Deus, foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, na versão humana. Em uma perspectiva inferior a de qualquer outra religião ou filosofia, o homem é pecador, totalmente perdido e sem nenhuma capacidade de salvar a si mesmo. Já diferenciado, então, na primeira, nós temos uma hiperestima do homem, porque a Bíblia declara que o homem é o ser supremo de toda a criação. Já na nossa segunda perspectiva, o homem, ele caiu dessa condição, embora tenha mantido, a gente vai falar um pouco sobre isso, a sua noção de santidade, de moral, de certo, de errado, conceitos éticos, mas o homem, até espirituais, porque o homem tem dentro de si um anseio pelo superior, pela divindade, pela fonte, a retornar à fonte, estar conectado com a fonte. Então, mas numa perspectiva de inferior às outras religiões, vou falar mais devagar aqui, é que para as outras religiões, o homem ele pode, sozinho, por si mesmo, buscar uma evolução espiritual a ponto de, galgando, através de escolhas, de boas ações, um nível cada vez superior até chegar ao ápice. Claro que eu estou resumindo aqui as religiões, tá? Chegar até Deus ou até uma condição espiritual iluminada, plena, que é a de Cristo Jesus, o Senhor. Já no conceito bíblico, o homem é totalmente incapaz de fazer isso. A gente vai ver versículos como o de Romanos, que diz que não há nenhum justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, na perspectiva bíblica, o homem é totalmente incapaz. Vamos ver agora a definição do pecado, da palavra pecado, pecar. No hebraico, ratar. Errar, pecar, tornar-se culpado. E het, erro, malogro. E avon, iniquidade. Pechar, infração, transgressão. Tá bom? Então é interessante isso daí. Vamos focar agora no hebraico. O hebraico, ele traz uma visão de pecado como alguém que fez algo e por isso agora está culpado e merece punição. Tá? Já no grego, você tem a palavra hamartano, que é não acertar o alvo, não atingir o alvo. Qual é a diferença? Nas palavras em hebraico, vou repetir, alguém que tomou uma decisão errada se tornou culpado e recebeu consequência, punição. No grego, quando é usada a palavra hamartano, isso é significativo até em relação à graça. Imagina que não é alguém atirando com uma flecha e desviando do alvo, tá? Ah, passou do alvo, não acerta o alvo, não.
é alguém que está tão longe do alvo que por mais que ele mire corretamente e tenha o máximo da sua força, ele não consegue atingir o alvo. Não sei se está saindo aí para você. Ele joga a flecha, mas não atinge o alvo. O pecado, então, é definido no grego, no Novo Testamento, como o homem não conseguindo por si mesmo, já denota um pouco mais a depravação humana, a incapacidade do homem de se achegar a Deus. Hamartana e hamartia aparecem 313 vezes, como pecado de transgressão. Em Tiago, Romanos 3:23, né? Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Eu vou abrir em Tiago 1, 14 e 15. Se eu estiver falando rápido, você desacelera aí no vídeo, tá bom? Para quem está assistindo a gravação, Tiago 1, 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, o que a gente tem aí é que, na verdade, a gente tem um processo da queda do pecado, né? Que antes veio o mau desejo, a tentação, a decisão, a ação e o surgimento do pecado e, então, a sua condenação, tá? E a Bíblia também define pecado como uma atitude de rebelião contra Deus. Mateus 16, 4 diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O que a Bíblia está dizendo? Que uma geração, ele chama aqui, perversa e adúltera, ou seja, alguém que decidiu de livre e espontânea vontade virar as costas para Deus, tá? Mas tudo isso, no final das contas, nós podemos, o Novo Testamento não colide, não contradiz, não antagoniza com o Antigo Testamento. Nós temos a versão do Antigo Testamento, onde temos a lei de um homem culpado, que toma decisões erradas e é culpado, por isso temos o sacrifício do cordeiro para tirar a culpa, mas não faz o homem parar de pecar. E aí entra no Novo Testamento, uma nova dimensão, onde o pecado é levado como uma incapacidade do homem de satisfazer ou de as leis de Deus ou de se chegar a Deus por si mesmo, tá? Isso se manifesta em atos que a gente faz, não é a causa, tá? A gente não é pecador porque peca, a gente peca porque a gente já nasceu debaixo de uma situação de depravação humana, tá? Nascemos debaixo de uma geração, como Jesus falou, deturpada, corrompida, adúltera, uma geração que já nasceu debaixo de uma condenação, de uma culpa imposta. Definição geral do pecado, então, uma atitude ou ação contrária à pessoa e à vontade de Deus. E eu gosto mais da segunda parte, que é estado de alienação de Deus. O que é alienação? Totalmente desconexos de Deus, porque todos os pecados estão destituídos, desconectados, desprovidos, expulsos da glória de Deus, tá? Em Romanos 7, 20, versos seguintes, o pecado é personificado como uma força em si, tá? Algo que nos impulsiona, ou melhor, algo que está sempre nos puxando, algo que está sempre nos dominando. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer, quando vejo, já fiz. Então Paulo traz à tona, usando a si mesmo como exemplo, a realidade dessa batalha do pecado, que é da carne, uma vez que nós somos salvos, contra o espírito, que de alguém salvo, que se tornou novo, militam os dois em nossa alma para dominar as nossas vontades. Vamos falar um pouco agora sobre culpa psicológica e culpa real. Perdão. Peço perdão para vocês, estou muito cansado. Mas vamos embora que vai dar certo. Deixa eu beber uma água aqui. A culpa real, e agora, gente, a gente vai ter que... deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. A gente vai ter que... Alô, som. A gente vai ter que... Eu falei 5 vezes já, a gente vai ter que ir, né? Ter que ir. Respirar, entender. O que é culpa real? É uma responsabilidade jurídica do pecado que o homem tem diante de Deus, tá? Vamos entender. O que é culpa real? Enquanto a pessoa está sendo julgada, ela não tem culpa. Mas a partir do momento que o veredito é dado, culpado, e a sentença é dada,
no Éden, morte, separação de Deus, aí existe uma culpa real. A culpa real não é algo que você tem, é algo que é colocado sobre você. É quando um juiz, quando uma autoridade olha e diz culpado, então essa culpa agora é real, tá? É algo, é uma sentença, é um veredito, tá? É uma imposição de culpa. Tanto que a pessoa, depois que ela paga o tempo dela de punição, seja cadeia, seja o que for, pelo que ela fez, diante da lei essa culpa é removida e agora ela não é mais culpada, tá? Então o que é a culpa real? Quando Deus olhou para o homem, o Senhor o sentenciou a sair do jardim do Éden. O Senhor colocou, teve o veredito culpado, né, que o homem já sentia, mas a gente vai falar sobre isso daí depois. E Deus, então, uma vez que o homem agora era culpado, o Senhor deu a sentença. O homem comer do suor do rosto, a terra ser contra ele, a mulher ser contra ele, ter que dominar a mulher. Ele foi expulso do Éden, a mulher dores de parto. Aí é sentença, a punição. Mas o veredito foi dado, né, antes do homem errar. Se você comer, você morre, que também é a sentença, né? Mas a culpa real é dada por Deus. Já a culpa psicológica pode corresponder ou não à culpa real. É reação condicionada pela formação familiar, religiosa ou cultural, que não corresponde necessariamente à vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Uma pessoa um dia falou, não posso entrar na sua igreja de bermuda. E assim, nem era culto quase. Acho que nem era culto. A pessoa falou, não posso entrar na igreja de bermuda. Por quê? Está na Bíblia proibido? Não. Só que ela foi levada por uma cultura familiar de que o local que a gente chama de igreja, que é o templo físico de ajuntamento solene, ali é mais sagrado. Então a pessoa falou, não posso entrar aí porque aí é mais sagrado, entendeu? Então se eu a fizesse entrar ali, embora eu tenha ensinado essa pessoa de que isso não existe, né? Mas depois que eu ensinei, ela ficou livre dessa culpa psicológica e entrou, sabe? Eu lembro uma vez, testemunho de uma pessoa, que ela estava chorando, pedindo a Deus para ajudá-la, salvá-la. Ela parou em frente de uma igreja pentecostal, não vou falar o nome da igreja, e ela chorando, disse que chorando muito, chegou desesperada e falou, moço, eu preciso ouvir a palavra de Deus, posso entrar? E o homem disse, você não pode porque você está de bermuda. E aí essa pessoa não pôde entrar ali, mas Deus trabalhou na vida dela. Então assim, o que a gente precisa entender é, existe a culpa real e a culpa psicológica. Geralmente, quando a gente aceita Jesus e a culpa real é removida, porque na cruz fomos absolvidos, porque Cristo já pagou o preço e uma dívida não pode ser paga duas vezes, se Cristo pagou, nós não devemos mais nada. Ele pagou o nosso pecado. Não só o pecado de ação que fizemos ontem, fizemos hoje, faremos amanhã, mas como principalmente Cristo levou na cruz a nossa culpa imposta. Ou seja, ele absorveu sobre si e levou para o inferno, e ali ele condenou em si mesmo o nosso pecado e a nossa morte. Mas por ser Deus, ele venceu e voltou à vida, para nos dar vida. Só que às vezes a gente fica com a culpa psicológica. É a pessoa que uma vez salva, pecou, ela acha que Deus não está ouvindo, ela acha que Deus não está atendendo, ela acha que Deus vai puni-la, ela não consegue se perdoar, ela não consegue perdoar os outros, porque ela tem uma culpa psicológica. E tem, em terceiro lugar, a consciência do cristão. Consciência é muito confundida com a voz do Espírito Santo, e eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a consciência é como se fosse a voz da mente, mas nem sempre do espírito, é a voz da nossa psique. Um exemplo, você sabe o que você fez errado. Pode ser o Espírito Santo? Pode. Mas pode ser também a voz da nossa mãe quando era pequeno? Pode. O que nós precisamos entender, e eu não vou ler os textos, não vou entrar na questão da consciência aqui, mas a gente precisa pedir a Deus uma consciência de justiça, nos purificar de uma consciência culpada. A Bíblia fala que os homens têm uma consciência culpada e Deus veio para tirar essa consciência de culpa. Porque parece que tudo que a gente tem consciência dos erros, da culpa, do erro, da culpa, e não, tem uma consciência do amor, da justiça, porque quanto mais a gente entende quanto somos amados, justos e destinados a ser igual a Cristo, mais nos tornamos. Porque aquilo que você contempla é aquilo que você manifesta na sua vida. Vamos lá, quadro bíblico da natureza pecaminosa. Pergunta, o homem pode fazer algo verdadeiramente bom?
O homem está perdido, ele perdeu sua pureza e agora é pecaminoso. Ele perdeu a vida e agora vive em morte. Ele perdeu seu Deus e agora Satanás é o seu mestre. A resposta é não. Sem Deus, não. Porque mesmo que a pessoa faça algo boa, se for para merecer o céu, não é bom de verdade. Teve uma segunda intenção por trás. Quem falou isso foi Agostinho de Hipona, chamado também de um dos pais da igreja, tá? Pela Igreja Católica de Santo Agostinho. E ele falou que para uma atitude ser boa de verdade, ela tem que ser desprovida de qualquer interesse ou autoglorificação, tá? Então, se eu fiz algo para me sentir bem, se eu fiz algo por interesse, não tem o seu verdadeiro valor, tá? Então, o homem ele não tem essa capacidade. Baseado em que versículo? Tem um versículo que faz assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta ao homem: por que me chama de bom? Bom só tem um. Jesus não está dizendo que ele não é bom, ele é Deus e ele é bom. Ele só falou assim: por que você está me chamando de bom se você sabe que só tem um que é bom? Você entendeu que você está me chamando de Deus? Por quê? Porque no decorrer da conversa, Jesus vai virar para esse homem e falar assim: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e vem me siga. Só que por não reconhecer Jesus como Deus, ele não consegue obedecer. Então, toda a base da nossa vida de altruísmo, de bondade, está baseada em Cristo. Ele é o nosso bom pastor e por causa dele entregamos a nossa vida a Cristo para sermos instrumentos de justiça, já não sendo mais nós que vivem, mas Cristo vive em nós. E quando vivemos essa realidade, toda ação de bondade, não somos nós realizando, mas Cristo em nós, por nós e através de nós. Porque também é bom realizar atos de bondade, porque nos edifica. Mas não sei se você conseguiu entender. Bom só tem um. E quando nós damos lugar para ele, entregamos nossa vida como instrumento de justiça, quando nós damos a nossa vida para que ele viva em nós e não mais eu, nós, em Cristo e por meio de Cristo, agimos de uma maneira boa, porque já não sou mais eu que vive, mas é ele que vive em mim. O homem perdeu sua pureza e agora é pecaminoso. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a mente do homem também foi corrompida em outras passagens. Então, o homem ele é corrompido na vontade, na consciência, no espírito, no intelecto, nas emoções, na vontade, tudo nele é corrompido. Não é que ele perdeu a noção de Deus, de certo e errado, mas existe hoje no homem uma estrutura de sofrimento espiritual, psicológico, emocional, físico, relacional. Por quê? Porque ele sabe de onde veio, ou se não sabe, sente de alguma forma, quer voltar para este lugar, reconhece que existe um ser superior, entende que o que está fazendo é errado, mas não consegue fazer o certo. É o inferno. Não estou dizendo que não existe o inferno, tá bom? Guarda isso. Mas é uma vida de sofrimento. Por isso que Cristo é a salvação. Por quê? Porque ele nos traz um descanso de que eu não preciso mais tentar fazer, mas é só deixar que ele faça em mim e através de mim para merecer o céu? Não, mas porque o céu já é a nossa realidade, já é o nosso reino. Então o quadro bíblico da natureza pecaminosa também fala que o homem perdeu sua vida e agora vive em morte, tanto espiritual, quanto física, quanto eterna. Pastor, vamos ler o texto juntos? Não precisa. Os textos já li, são textos bem autoexplicativos, tem muito a ver com o tema. Se você é diligente, você vai pausar e vai ler esses textos de uma maneira bem legal, tá bom? Então, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Morte física, morte espiritual, separado de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente volta para Deus. Física, a gente sabe muito bem o que é, e a morte eterna é viver eternamente longe do Senhor. O homem também perdeu seu Deus e agora Satanás é o seu mestre, tá? E aí nós temos versos que falam, agora eu quero ler com vocês, porque fala sobre Satanás. 1 João 3, 7 e 10. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Pastor, eu estou vivendo o pecado, eu estou vivendo no pecado, ninguém sabe, é escondido e tal. Existe uma diferença entre uma pessoa que passa um tempo pecando, mas ali você sente o Espírito Santo, tem uma batalha, e a pessoa que vive no pecado de uma maneira consciente, tranquila, aprovando
e não tem nenhum tipo de interrupção. No entanto, todavia, porém, nós não julgamos salvação. Quem julga é o Senhor. Ah, mas a pessoa diz que é salva, mas está vivendo pecado. No tempo certo, o Senhor vai revelará. Lembra do filho pródigo. Ele era filho, mesmo passando talvez anos longe do seu pai, mesmo querendo comer comida de porco, filho. Talvez alguém olhasse e falasse assim, você acredita que esse homem aí é filho de um rico, de um pai amoroso rico? Não, imagina que ele é filho de... Se fosse filho de um pai amoroso rico, eu não estava vendo a situação. Tem muito crente fazendo isso. Isso é julgamento. Então, se a pessoa confessou Jesus como Senhor, ela é salva. Está na Bíblia. É ponto básico. Se a vida que ela está tendo corresponde à salvação, sim ou não, eu até posso ver. Poxa, a sua vida corresponde de alguém salvo, que quer agradar a Deus, que busca santidade, que quer pregar o evangelho, que é generoso em todas as áreas. Poxa, corresponde. Mas eu posso olhar para alguém que diz que é salvo e não corresponde. Está vendo pecado, não tem compromisso com Deus, tudo que é do mundo da carne tem mais importância do que para Deus. Mas pode ser uma fase na vida dela, ou pode ser que ela nunca se converteu. Como eu não sei, eu não julgo. O papel da igreja é pregar o evangelho, não ficar avaliando quem é salvo e quem não é. O que pode libertar o homem do estado do pecado, da morte, da escravidão a Satanás? Absolutamente nada. Isto é, exceto um milagre. Quais são as implicações da depravação humana para a predestinação? Ou, de um outro ângulo, como é que você pode vencer a velha natureza humana? A gente vai ver na outra aula, tá bom? Opa, Alt Tab. A gente vai ver na outra aula e a gente vai aprender sobre isso daí. No entanto, hoje, que você entenda que se você tem Cristo, o pecado já é algo vencido na sua vida. E que o processo de santificação é algo que Deus quer realizar na nossa vida. E isso vem mediante ao quanto a gente busca o Senhor e deixa se encher do Espírito Santo. Tá bom? Hoje foi uma aula sobre noção, mais sobre a depravação humana. Espero que você tenha entendido que o homem não consegue voltar para Deus, por isso ele precisa reconhecer o seu estado e de um Salvador. E tomarmos cuidado com religiões que estão dizendo que sim, o homem pode voltar sem Cristo, sem a obra salvífica, vicária do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, onde vamos falar sobre Teodiceia, porque existe o mal se existe um Deus tão bom assim. Deus abençoe.